é a lei de ação das massas, né? Lei de ação das massas, lei cinética, lei das velocidades, ou a lei do Gutenberg ali. Ninguém se decide, mas para que tanto nome? É verdade, tens razão. É uma lei, ou seja, uma fórmula, que vai mostrar para você a influência de uma grandeza muito importante na velocidade das reações. E essa grandeza se chama quantidade. Tudo bem? Então a gente vai ver o que acontece quando você aumenta quantidades substanciais de reagentes numa reação química. Mas o que acontece com a velocidade dessa reação? É isso que a gente vai ver. Bom, vale a pena a gente fazer uma pequena pausa agora no andar deste conteúdo e relembrar um pouco a aula passada, nossa aula de número 6. Porque nessa aula o professor explicou para você o que é quantidade na química, falou para você, velocidade na química, né? Falou também para você o que diabos pode influenciar ou influir na velocidade das reações e como estas acontecem. Então, a primeira fala que nós tivemos na aula passada foi: velocidade na química é a quantidade de reagente consumido ou a quantidade de produto formado por unidade de tempo. É o quanto de madeira queimou por segundo, é o quanto de gás carbônico se formou por segundo ou minuto, e assim por diante. Aí o professor aqui invocou a matemática brevemente para ti e disse que se é quantidade por tempo, ora, sendo uma razão, ou em se tratando de uma razão, uma continha de dividir, sempre que o dividendo, o número de cima, for maior que o divisor, o número de baixo, o resultado dá um grande, maior, cada vez cresce mais. Então a gente, a partir dessa análise matemática bem primária, nós descobrimos que a quantidade influi na velocidade da reação. Se você aumenta a quantidade, aumenta a velocidade da reação. Beleza, matematicamente estou convencido, até porque não há argumentos para refutar a ciência exata matemática. Pelo menos para mim tem uma matemática muito limitada. Entretanto, como eu conseguiria enxergar isso na prática? Bom, para a gente poder enxergar isso, o professor trouxe para você uma série de elementos para explicar, segundo a visão química, como as reações acontecem. E o professor explicou para você que as reações acontecem por intermédio de batidas entre bolinhas. E graças aí a alguma entidade divina que a gente acredita, veja, o FET Colorado postou essa semana exatamente esse simulador. O professor está estreando ele agora essa semana, né? Então o professor está muito contente, não consigo conter ou esconder a minha alegria. Peço perdão, né? Eu tô muito feliz. Ele é maravilhoso, ele é demais. Olha só que coisa linda. Você tem a média da velocidade, você tem a velocidade, você tem a energia cinética das moléculas e você tem, olha que coisa incrível, moléculas pesadas e moléculas leves. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar as moléculas pesadas aqui dentro, só para a gente divagar um pouquinho sobre os fenômenos físicos, para poder progredir. Ó, a molécula pesada é a molécula roxa. Veja que a temperatura é de 300 Kelvin ou 27 Celsius. Eu coloquei em Celsius porque é mais habitual. Você sabe que a temperatura é quem indica a energia cinética, tudo bem, das partículas. A partir de uma formulinha física, que é a energia cinética, é igual a 3 meios a constante universal dos gases vezes a temperatura. Não precisa entrar no mérito dessa fórmula, apenas lembrar que a temperatura vai indicar para a gente a energia de agitação, ou seja, a energia cinética das moléculas. Entretanto, a energia cinética depende e muito da massa das partículas. Afinal, energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Querido, por que eu estou falando isso? Veja você vai responder na PUC uma questão que envolve física e química, que você está olhando agora, inclusive, para a resposta dessa questão. Quer ver? Olha ali, ó. Eu vou injetar agora partículas leves. Dá uma olhadinha. Pronto, injetei partículas leves.
Veja, quantos graus elevou a temperatura? Porque é uma transformação a temperatura constante. Isotérmica, não elevou 1 grau sequer. Aí eu te digo, se a temperatura indica energia cinética e não elevou 1 grau sequer, significa que a energia cinética de quaisquer moléculas aqui dentro basicamente é a mesma. Agora eu queria perguntar uma coisa para você. Vocês estão vendo a velocidade de movimentação? A gente chama de difusão, né, que é esse movimento das partículas dentro do sistema. Qual delas é mais rápida? As vermelhinhas, que são leves, ou as roxinhas, que são pesadas? Todo mundo consegue constatar com facilidade isso? Aí você se pergunta, como é possível as vermelhinhas serem mais rápidas se elas têm a mesma energia cinética? É uma coisa bem simples, eu não vou tocar. Vamos supor que eu toque essa garrafa no quadro, tudo bem? Obviamente ela vai aplicar uma força, vai gerar uma energia, assim por diante. Para eu conseguir a mesma energia com um objeto pequeno, né, eu vou precisar jogá-lo com uma velocidade absurda, porque a massa dele é muito pequena. Então, para ele conseguir chegar na mesma energia, eu vou precisar acelerá-lo muito para ele atingir uma velocidade muito alta para compensar a baixa massa. Veja, quem é leve é rápido, quem é pesado é lento. Quem é leve é rápido, quem é pesado é lento. Guarda, a PUC vai cobrar isso para ti, e vai te pedir exatamente isso. Ah, o sistema que está à mesma temperatura tem a molécula pesada e a molécula leve. A molécula leve, por ter massa menor, tem maior energia cinética. Todo mundo vai marcar que sim. Você jamais vai responder que sim. A energia cinética é a mesma, porque você tem a mesma temperatura para ambos os gases. Mas então por que a pequenininha ou a levezinha é mais rápida? Evidentemente porque a pequenininha tem uma massa mais baixa. E por ter uma massa menor, ela tem que ter uma velocidade maior para atingir a mesma energia. Tudo bem? Matematicamente falando, tá aqui, ó. Tá, professor, mas a pior aula de lei de ação das massas que eu já tive na vida, porque eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu já vou dar corpo para minha narrativa, tá? Eu acabei de dizer para você que velocidade na química é quantidade por tempo. É o quanto de reagente some por unidade de tempo por segundo, é o quanto de produto se forma por segundo, né? E eu mostrei para você que matematicamente a gente consegue enxergar isso, pois ali você tem uma divisãozinha. E se você tem uma divisão, sempre que o numerador é grande, né, você vai ter uma resposta alta. Ou seja, a velocidade vai depender da quantidade. Aí eu me propus a mostrar para você por que é assim, usando recursos químicos. Então eu estou trazendo para você o FET para você entender isso. Tá? As reações acontecem porque as moléculas colidem umas contra as outras. E o professor explicou para você na aula passada que se essa colisão for boa, for eficaz, for eficiente, geram reações químicas. Daí nós vimos alguns fatores que favorecem as colisões boas, as batidas fortes, como por exemplo a área de contato. O Pedrão ali tentou esmagar, esmagou o sonrisal e a gente pulverizou ele e a reação foi mais rápida que o tablete inteiro. A gente colocou ele em água quente, viu que ela é muito mais rápida, e também falamos sobre a pressão, que era uma forma de acelerar as reações, promovendo mais colisões eficazes. Ou seja, em poucas palavras, quanto mais batidas você promove num sistema entre as moléculas, mais rápida a reação é. Né? Então, essa é a narrativa da aulinha de hoje. Eu só queria fazer esse gancho com a física, porque eles vão cobrar isso aqui e agora chegou o aplicativo essa semana, né? Então eu só vou mostrar aqui para você, tudo bem? Que quando você tem, massas diferentes, queridos, as velocidades vão ser diferentes também. Então os levezinhos vão ser mais rápidos e os pesados vão ser mais lentos. Tudo bem? Essa é a máxima que a gente pode tirar para a aulinha de hoje. Certo? Bom, me mostra aí então esse lance das batidas aí que eu não entendi nada. Tá. Então eu só expliquei para você agora por que a vermelhinha ela é mais rápida que a azul.
porque a vermelha é mais leve que a azul, tudo bem? E a gente pode perceber que como as massas são diferentes, teremos velocidades diferentes também. Agora eu vou mostrar para você, olha só, é bem fácil. Quando você esquenta, vamos lá, ó, botei aqui, coloquei no sistema. Eu vou esquentar o sistema, veja bem, ó, as moléculas estão batendo, foquem nas batidas, nos choques, nas colisões. Se eu esquentar o sistema, observem que as moléculas vão bater muito mais umas contra as outras. Isso prova a nossa teoria de que quanto maior for a temperatura, independentemente da natureza da reação que você tenha, você vai ter reações mais rápidas. Porque as moléculas ficam mais agitadas, e se ficam mais agitadas, batem com mais energia umas contra as outras, aumentando as colisões efetivas, aumentando a velocidade da reação. Se eu pegar, por exemplo, agora esse sistema e, olha só, olha que coisa maravilhosa, olha ali, ó, diminuir... Opa, explodiu, foi mal. Perdão, às vezes a gente exagera, peço desculpas. Ó, se a gente pegar esse sistema, tá vendo, ó, e diminuir o espaço, quanto mais eu diminuo o espaço do sistema, veja bem, ó, menos espaço eu dou para as moléculas transitarem. Então é evidente que elas vão colidir mais umas contra as outras e eu vou favorecer assim o número de colisões eficazes ou efetivas, aumentando a velocidade da reação. Se eu abrir esse sistema bastante, aqui vou colocar o comprimento, tá ali, ó, olha como diminui as colisões. Agora olha como aumenta as colisões, vamos diminuir o sistema, tá ali, ó, viu só? Aumentou substancialmente as batidas entre elas. Vejam que a temperatura não mudou, né? Isso é uma coisa importante, isso é uma transformação isotérmica, tá? Agora, queridos, vem a premissa da aula de hoje. Por que quando eu aumento a quantidade, aumenta a velocidade da reação? Bom, o que eu pude captar da fala do professor até agora? Que a reação acontece por batidas. Quanto mais batidas, mais reação. Então, vejam bem, vou abrir aqui a tampinha, porque sim, dá para até abrir a tampinha. Olha que coisa maravilhosa. Sai molécula, pronto, está diminuindo o número de moléculas, beleza, pronto, acho que deu, fechei. Dá uma olhadinha agora como ficou menor o número de moléculas dentro desse sistema. Foquem nas batidas, ok? Tá focando? Beleza? Ok. Agora, presta bem atenção no que eu vou fazer. O número de batidas entre as moléculas está aumentando ou está diminuindo agora, pessoal? Tu consegue enxergar isso? Então é uma obviedade. É claro que se você queima 1 quilo de carvão, a queima vai se dar com uma velocidade muito maior que se você queimasse, por exemplo, um palito de fósforos. Porque em um palito de fósforos você tem um pouquinho de bolinha só se batendo, porque a quantidade de matéria é pequena. Agora, se você tem 1 quilo de carvão e você quer ver a quantidade ou a velocidade de queima, querido, 1 quilo de carvão é um monte de bolinhas, como você está vendo, e o que gera um monte de colisões entre essas partículas. Então, em poucas palavras, para que as coisas fiquem bem claras para todos, por que quando eu aumento a quantidade de um participante da reação, eu aumento a velocidade da reação? Né? Deixa eu colocar aqui velocidade, o professor escreveu quantidade, o professor é mangolão, né? Tudo bem? Pode criticar o educador. Por que quando eu aumento a quantidade, eu aumento a velocidade da reação? Por isso que você está enxergando, querido. Porque quando você aumenta a quantidade, ó, porque junto e sem acento, aumentam as batidas, ou seja, as colisões eficazes ou efetivas. Colisões eficazes ou efetivas. Eficazes ou efetivas. Que são as colisões boas que geram reações químicas. Vamos dizer, olha só, o que são esses colchetes aqui? Colchetes é uma forma de expressar a grandeza, a quantidade, né? Então, colchete é uma representação de mol por litro. Mas você não precisa ver em mol por litro, você pode ver em grama, você pode ver em mol, você pode ver até em litros, se tratando de um líquido puro, por exemplo. É só a quantidade mesmo, certo? Tá, então posso ir embora, acabou, sextou, tô liberado, posso, né, enfim, com habeas corpus visitar a família, volto só segunda. Não, querido. Olha só, tem uma pergunta que a gente tem que responder aqui e que não foi feita ainda. E a pergunta é,
essa aqui. Qual é a relação proporcional? Ou seja, se, pontinhos, se, pontinhos, se eu dobrar a quantidade de carvão, tá? Se eu dobrar a concentração, por exemplo, de um reagente qualquer, quantas vezes aumentará a velocidade? Se eu dobrar a concentração de um participante, quantas vezes vai aumentar a velocidade? E que pergunta ridícula. Se tu dobrar, vai dobrar, porque dobrou, dobrou. É sempre assim. Dobrou, 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 dobrou. Fácil, simples, e eu não sei por que estou perdendo a minha quantidade de vida te ouvindo falar. É verdade, querido? Será? Será mesmo? Então observa bem. O professor vai mostrar aqui para você, mais uma vez, isso aqui. Veja, isso aqui é um gás de cozinha, propano, butano, tá aqui isobutano. É o mesmo gás de cozinha, super inflamável. Veja, ó, eu vou liberar o gás, tá aqui a chama. Eu vou abaixar a chama, tá? Você tem o quê? Você tem o gás, tá vendo ali o gás? O que está reagindo aqui? O gás que está aqui dentro e o oxigênio que está aqui fora. Se eu abanar a chama, pergunta, por favor, olhem bem, vocês... É que agora eu balancei aqui embaixo, tá? Isso, ó, parei, deixa eu fazer aqui, isso, pronto. Ó, eu vou abanar. Se eu abanar a chama, tá queimando mais? Tá crescendo isso aqui? Tá aumentando? Não, né? Não faz sentido nenhum isso que eu tô fazendo, tá? Eu tô abanando uma chama. Mas o que tu espera, professor? Tu precisa de simpatia? Não, querido. É óbvio que eu tô mostrando para você que o oxigênio não interfere na velocidade da reação. Agora, se eu aumentar o gás, ó, tá vendo? Ó, vou aumentar o gás, aí a chama aumenta. Se eu diminuir o gás, a chama diminui. Agora, se eu aumentar ou diminuir o oxigênio, não faz diferença nenhuma aqui. Sabe por quê? Fácil e simples de responder. Porque o oxigênio é o reagente em excesso. E se ele é um reagente em excesso, ele não influi na velocidade de queima, ele não influi na velocidade dessa reação. Então, se eu dobrar a concentração de um reagente, quantas vezes maior vai ficar a velocidade da reação? Sabe que resposta você tem que dar? A resposta que você mais deve dar na ciência. Não faço a mínima ideia, professor. Essa é a resposta que você tem que dar. Sabe por quê? Porque você só vai conseguir responder isso se você tiver acesso a dados o quê? Experimentais. Isso que eu acabei de fazer para você se chama experiência. E essa foi a grande, digamos assim, o grande mote, o grande viés da ciência, física, química e biologia como a gente conhece hoje. Desde que o Newton usou a matemática para explicar os fenômenos naturais, nós criamos a química, a física e a biologia como nós conhecemos nos moldes de hoje. E o nome dessa filosofia de ciência se chama empirismo. E eu não estou inventando coisas ou falando besteira, sendo, enfim, completamente, como posso te dizer, desconexo ou perdido. Não, querido, é porque você precisa entender que a resposta para essa pergunta aqui, ela não vem da teoria, ela vem da prática. Então você sempre vai ter que ter acesso a valores ou informações práticas para tecer uma teoria. Então, o empirismo, ele é muito visto aqui nessa parte, e pensando nisso, o professor montou, deixou tudo prontinho para você, fez um cartão já para ti, esse cartão já está ali no grupo, então você já tem ele postado desde quinta-feira no grupo, você não precisa se preocupar em copiar, já foi dado, e a gente vai montar esse cartão aos pouquinhos para você construir esse raciocínio, tudo bem? Tá, pessoal, tá muito ruim a aula, não estou entendendo absolutamente nada. Seja objetivo. Eu vou me esforçar mais, vou tentar explicar de um jeito diferente. O intuito da aula de hoje é tentar entender qual é a influência entre a concentração e a velocidade da reação. Não entendi. Quando eu coloco mais carvão na churrasqueira, mais lenha na lareira, entende? Mais gasolina no carro, quantas vezes mais rápido a reação vai ocorrer? Vai acontecer? Quantas vezes maior vai ficar a velocidade da reação? Em uma palavrinha, quanto? É essa a minha pergunta. A gente está tentando quantificar isso. Quem quantificou lá no século XIX a partir de dados práticos, dados empíricos, que geravam uma fórmula, geravam uma equação. E essa equação foi a chamada de lei de ação das massas, ou lei cinética.
Então, a forma com a qual você vai saber quantas vezes mais rápido o carvão vai queimar, se você dobrar a quantidade de carvão, é a partir da lei cinética ou lei de ação das massas da reação. Tá, mas e como é que eu vou saber? Isso está muito confuso. Eu entendi que tu quer aí perguntar quantas vezes vai queimar mais rápido se eu aumento o carvão. Mas e como é que eu vou saber? Bom, a primeira frase do seu card é: trata-se de uma lei o quê? Experimental. Então você não vai saber. Você tem que descobrir. E isso vai depender da reação que vai ser apresentada para você. Tudo bem? Bom, eu percebi, pessoal, que muitos alunos têm alguns probleminhas bem básicos sobre a origem dos termos. Normalmente, quando eles perguntam na prova assim, escreva a lei de ação das massas, o pessoal acha que tem que decorar isso, que tem que ter decorado a fórmula e, a partir da decoreba, vai construir a lei de ação das massas. Tá errado. Eu vou te mostrar para você de onde ela vem, qual é a origem dela, para você não se preocupar e tentar, sei lá, memorizar e lembrar na hora da questão pontualmente. Certo? E para isso, a gente vai precisar construir do zero esse raciocínio. Eu sou bem taxativo, antigamente a gente dava isso aí assim, a toque de caixa. Isso aqui, ó, decora assim, assim, deu, faz isso aqui, 3 questões iguais, pronto, o aluno estava com isso já, um check lá no seu checklist. Chegava na prova, o pessoal fazia confusões primárias, coisas que vocês jamais fariam, por exemplo, numa aula de matemática. Portanto, mudei completamente a forma de trabalhar isso e vou alinhar com a matemática. Tudo bem? O que está falando? Bom, vamos lá. É uma lei experimental. Se é experimental, eu tenho que olhar um experimento e da natureza tentar extrair uma lei, uma fórmula, uma equação. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? A melhor maneira de fazer isso é com algo que vocês adoram. Gráfico. Exatamente, melhor forma. Então, eu quero relacionar ali, você está vendo, né? Deixa eu colocar aqui para você. Eu vou trazer os pontos, não precisa copiar. Eu quero só que você me ajude. Eu só quero que você me assessore aqui, porque o professor é muito burro, o professor é muito mangolão, né? Tem dificuldades primárias cognitivas. Essa é a nossa equação, a reação A, né? O reagente A, desculpa, se transformando no produto B. E uma pessoa sem vida social ativa, um químico, anotou em vários momentos alguns dados nessa reação. Então ele começou lá a fazer a reação e tinha um monte do reagente A, e ele foi sumindo, sumindo. Aí o químico pensou, quando o reagente A estava na quantia de 1 mol por litro, esquece o mol por litro, esquece a unidade, olha o número 1, tudo bem? Quando tinha um pouquinho assim do reagente, tipo o fósforo, ele estava queimando, quando ele faltava um pouquinho para ele acabar, o químico resolveu medir a velocidade. Aí ele mediu a velocidade e a velocidade era de 3. Aí ele quis testar qual era a influência da concentração, ou seja, quantas vezes mais rápido o carvão vai queimar se eu colocar mais carvão na churrasqueira. Entendeu a analogia? Então ele fez o quê? Ele pegou quando tinha 1 e ele colocou mais 1 mol por litro ali dentro, dobrando a quantidade do A. Ora, como a gente acabou de ver, quando você dobra a quantidade de bolinhas dentro do sistema, as bolinhas se batem mais e elas vão reagir mais. Se elas reagem mais por segundo, aumenta a velocidade da reação. Mas isso eu já sei, é mais do mesmo. Que eu quero entender é quão mais rápido vai ficar. Então vamos lá. Toda reação química, isso é um dado super importante, tem que partir, o vértice sempre tem que sair do zero. O primeiro ponto tem que ser o ponto 0 e 0. Assim. Tá? Já não entendi. Porque assim, querido, é impossível você ter velocidade de reação se você não tem a reação. Por exemplo, olha só, vocês estão vendo o quão rápido está queimando isso aqui? Qual é a velocidade de queima desse gás agora, nesse instante? É 0, sabe por quê? Sabe quanto gás foi queimado nesse instante? 0, exatamente. Então, eu vou relacionar essas duas grandezas. Eu vou usar o eixo Y para falar da velocidade. Tá? Então, vou colocar aqui no eixo Y, vai ser a velocidade. E no eixo X eu vou falar da quantidade, ou concentração. Velocidade aqui no Y e o X vai ser a concentração. Vamos lá? O primeiro ponto evidente, antes da reação acontecer, era 0, 0. Tipo, porque não tinha velocidade, porque não tinha reação. Aí a reação começou a acontecer, o carvão começou a queimar, pensemos assim. E quando chegou nesse ponto aqui, que ele resolveu analisar, o químico resolveu analisar, ele percebeu que quando a concentração do A era 1, a velocidade era 3. Tá, pessoal, mas está muito mais explicado. Como é que eu vou saber? É experimental, você não tem como saber, alguém tem que dizer para você. Você tem que apenas olhar os dados e descobrir qual é o número que você tem aqui.
Você sabe qual o número que você tem ali? Já descobriu? Vamos descobrir junto, descobre comigo. Bom, ali na primeira leitura, então, depois do ponto zero, vamos aqui, fechou o ponto zero, vamos para a primeira leitura. A concentração era 1 e a velocidade era 3, beleza? Fechou. No segundo ponto, a concentração era 2 e a velocidade era 6. No terceiro ponto, a concentração era 3 e a velocidade era 9. Fechou. Deixa eu dar uma olhadinha nesses pontos aqui, então. Agora eu vou passar para o lado, tudo bem? Vamos tirar ali, vamos focar só no gráfico. Eu quero saber qual vai ser a velocidade. Lembrando que a velocidade eu estou vendo aqui, no eixo Y, né? Associei ao eixo Y a velocidade, e aqui no eixo X eu associei a quantidade, concentração. Eu quero saber qual vai ser a velocidade no 4 aqui. Qual vai ser a velocidade? E quando eu for para o 10, qual vai ser a velocidade? E quando eu for para o, sei lá, 8, qual vai ser a velocidade? Como é que eu vou saber isso aí? Para aí, é fácil. 4 é... Quanto que é o 4? 12, muito bem. Sabe como é que tu respondeu isso? Eu vou te explicar. Porque você seguiu um caminho, você seguiu uma trajetória. Você ligou esses pontos aqui, tá vendo? E você viu para onde caminha esse fenômeno. Para onde a relação entre velocidade e concentração vai te levar. E essa variação, ou seja, essa mudança, sempre vai te manter nesse mesmo caminho aqui, nessa mesma trajetória, mostrando o que acontece quando você anda para cá, aqui nesse eixo. O que acontece quando você varia a concentração na velocidade. Então, se você seguir essa reta aqui, é bem fácil, no ponto 4 você sobe, olha ali o que você vai ter, 12. Tá, professor, mas tem uma fórmula, assim, matemática para expressar sempre uma reta? Não só para expressar uma reta, pessoal, mas para qualquer coisa. Na matemática, quando você extrapola dois eixos, duas grandezas, tudo sempre vai começar assim, ó. Y vai ser igual ao quê, pessoal? A. Ponto. O resto, só Deus sabe. Pode ser ax ao cubo, ax na 5, polinômio, não pode ser. Pode ser ax, alguma coisa, mas sempre começa assim. Y é igual a A, alguma coisa. Nesse caso aqui, você vê que cada quadradinho que você anda para o lado, você sobe aqui também, do mesmo jeito. Tá vendo? Olha só, vou mostrar aqui para você. Vamos dar uma olhadinha aqui num aplicativo bem bom, para você enxergar isso de uma maneira bem simples e didática. Deixa eu pegar aqui para você, beleza. Eu acho que esse aqui, definitivamente não é esse aqui, esse aqui. Pronto, essa equaçãozinha é chamada de equação da reta. Vamos supor que você tem ali uma reta igual a y igual a x. Tudo que acontece com um vai acontecer com o outro, tá vendo? Eu vou inventar aqui uma equação qualquer. Eu vou colocar aqui, y igual a 2x. Assim, beleza? Mais um. Bom, primeiro, se o nosso ponto de começo é no zero aqui, tá vendo? Tem que ser na origem, porque nunca na química você vai ter velocidade sem ter consumo de reagente ou produção de produto. Eu tenho uma convicção, de que esse termozinho aqui, o termo B, tá vendo? Ele tem que ser igual a zero. Por que ele tem que ser igual a zero? Olhe para o quadro e responda você. O termo B tem que ser igual a zero, porque se ele não for igual a zero, eu nunca vou cortar na origem esse gráfico, tá vendo? Se ele for acima de zero, olha lá onde é que vai ficar meu gráfico. Se ele for abaixo de zero, olha lá onde é que ele vai estar. Ele nunca vai partir daqui, que é onde ele tem que partir. Pois se não há consumo de reagente ou formação de produto, não há velocidade de reação, não há reação química. Então, o meu B, ele sempre vai ser zero num processo químico. Sempre. Nunca pode ser diferente. Agora, por exemplo, o que significa uma equação y igual a 2x? Sabe o que significa isso, querido? Uma PA, uma progressão aritmética. Como assim uma progressão, uma PA? Quando você tem isso, essa fórmula surge da seguinte relação, de uma pequena e simples divisão. Isso mostra para você que sempre que eu divido um valor de y pelo valor de x, eu sempre vou achar o mesmo número. Então, não interessa o que você faça, se você quiser seguir esse caminho, sempre a divisão entre o y e o x tem que te dar o mesmo valor.
Por exemplo, vamos supor que você tenha essa função aqui, y igual a 2x. Sabe o que isso significa? O que você está encontrando aqui. Para você trilhar esse caminho, cada quadradinho que você anda para a direita, você tem que andar 2 para cima. Cada quadradinho que você anda para a direita, você tem que andar 2 para cima. Quer ver? Vou te mostrar. Ó, cada quadradinho que você anda para a direita, você tem que andar 2 para cima. Viu a função? Estou no mesmo caminho. Cada quadradinho que você anda para a direita, você tem que andar 2 para cima. Viu a função? Estou no caminho. Cada quadradinho que eu ando para a direita, eu ando 2 para cima. É igual a um joguinho de tabuleiro. Funciona assim. Simples, prático. Ele vai te dizer em qualquer situação, quais vão ser ou qual vai ser o teu caminho. E isso que a física mostrou pra gente empiricamente. A física nos mostrou que a natureza, ela nos dá um caminho. E esse caminho é representado matematicamente por equações como essa. Então, a nossa tarefa na química, bem como na física, é descobrir qual é o caminho que a natureza me dá. Tudo bem? Então, queridos, isso é uma função chamada de função de primeiro grau. Na verdade, as pessoas só confundem, fazem conceitos, definições mirabolantes. Quando a gente pergunta assim, por exemplo, o que é o A? Aí o pessoal diz o coeficiente angular da reta. Tá, e o que é o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular... inventa textos, teses. Sabe o que é o coeficiente angular da reta, querido? O resultado de uma continha de dividir, que tem que ser sempre igual. É só isso. Esse é o coeficiente angular da reta. Entende? Ele sempre tem que ser igual. Sempre. Então, se ele sempre tem que ser igual, o que você faz aqui, você tem que fazer aqui também. Se eu dobro o número de baixo, o de cima também tem que ser dobrado para dar o mesmo número, para eu seguir o mesmo caminho, o mesmo destino, para eu chegar no mesmo ponto. Então, por exemplo, eu não entendi, professor, ficou muito ruim o que tu falou. Tá, vou te mostrar, olha aqui, ó. Se eu dobrar o número de baixo, ou seja, se eu multiplicar por 2, multipliquei por 2 deu 2. Eu tenho que multiplicar por 2 o de cima também. Ó, pronto, multipliquei por 2, estou no mesmo caminho. É isso que você tem que fazer. E eu me pego muitas vezes assim, vendo respostas de alunos, quando eles dizem assim, dobre a concentração do cloro. Aí o pessoal vem na fórmula e coloca dentro do colchete o número 2. Não, querido. Por que as pessoas fazem isso? É fácil, por causa dos modelos. Na matemática, o colchetes é uma forma de limitar uma operação matemática. Você coloca números dentro. Aí você traz isso para a química de uma forma equivocada e acha que dentro do colchete você tem que colocar algum valor. Não é. O colchete, querido, sabe o que ele é? Ele é o x. Dobrar o x é multiplicar por 2. Não interessa qual seja o seu x, é multiplicar por 2. Se o seu x é 5, dobrar o x significa ir para 10. Se o seu x é 3, dobrar o x significa ir para 6. Então você não vai colocar nenhum númerozinho dentro do colchetes, entende? De forma alguma. Porque o colchetes é um desenho, é um símbolo que indica concentração. O colchete, se você quiser apagar, você pode apagar e você pode colocar assim, x no meio, eixo x. Você não coloca um número dentro do x, entendeu? Você não faz isso não. Então não faça isso também nas questões de química, pelo amor de Deus. Agora minha pergunta é, você já descobriu qual é a função desse nosso gráfico? Qual é a função desse nosso gráfico aqui? Como é que eu vou saber? Você sabe, eu acabei de te mostrar. Toda equação química tem que ter o termo B igual a 0, porque o primeiro ponto é 0, 0. É dali que as coisas partem sempre na química. Porque se não tem consumo, não tem reação química. Se não tem reação química, não tem velocidade. Então sempre vai partir do 0, 0. Sim ou não? Então a nossa função é essa aqui, y igual a ax. Bom, vamos pegar um ponto aqui. Vou pegar esse ponto aqui. Quando o x é 1, o y é 3. Tá, então o a é igual a 3. Pronto, querido, tu acabou de descobrir a função y igual a 3x. Do que eu chamei o y mesmo? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, professor. Eu vou te ajudar. O y é a velocidade. Foi assim que eu chamei ele, viu? Viu só? E do que eu chamei o x mesmo? Concentração, colchetes. E do que eu chamei o 3 mesmo? Constante. Porque o coeficiente angular da reta, o termo A, entendeu? Ele não é nada mais, nada menos do que uma constante. Então é daqui que surge a fórmula chamada de lei cinética. Que as pessoas me perguntam, professor, tem sinal de mais? Deixa eu te perguntar. A equação da reta, que é y igual a A mais x? Então não tem sinal de mais. Qual a operação matemática que tem entre o A e o x aqui, queridos? Vezes, viu só? É por isso que é sempre vezes.
Tudo bem? Então é dali que nasce a lei de ação das massas. É uma forma de matematicamente traduzir um fenômeno natural. E se eu estiver correto, queridos, bom, o próximo ponto, quando é 4, vai ter que ser 12. E a função vai ser y igual a 3x. Se eu estiver correto, corto tudo. É só alegria, só sucesso. Bom, deu certinho, só sucesso. Acabei de descobrir a fórmula daquele experimento que eu trouxe para você. Tudo bem? Pessoal, eu consegui me fazer entender, vocês entenderam? Vocês entenderam principalmente que, preste bem atenção, uma reta é um desenho, uma trajetória, um caminho que basicamente é construído a partir de uma continha de dividir constante. Quando você pega um valor de y e um valor de x e os divide e sempre dá o mesmo número. E se eu pedir para você o seguinte, quer ver? Ó? Dá uma olhadinha aqui para mim, tá? Por favor. Vamos supor que eu vou inventar aqui Eu vou inventar não, eu vou usar a mesma fórmula que a gente descobriu, tá? Ó, dobre o x na equação aqui de baixo. Y igual a 3x. Assim. Dobre o x. O que vai acontecer com o y? O que vocês acham? Dobre o x. Tá, mas e quanto é o x? Importa? Não importa, querido, porque se você quer dobrar o x, o que vai acontecer com o y? Ele tem que dobrar também, porque o resultado entre eles sempre tem que dar o mesmo valor. Então, se você dobrar o x, você vai fazer isso aqui, ó. 3, aqui faz um parênteses, vezes 2x. Não importa o valor de x, entendeu? Não interessa. Você vai ter aqui 2x, ó, seu y vai ser igual a 6x. Antes era 3x, não era? Como é que ficou y agora? 6x. Ou seja, você vai dobrar o y também. Por quê? Tudo que acontece com o x tem que acontecer com o y para a gente manter o mesmo valor. Senão, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente está prevendo. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Então, por que então, quando a gente pergunta, pessoal, assim, ó, ao invés de dobre o x, dobre a concentração de A. A concentração. E eles perguntam, quantas vezes a velocidade vai aumentar? Aí eles escrevem isso, ó, V igual a K vezes a concentração. É exatamente a mesma coisa. Se você dobrar a concentração, querido, ó, V igual a K vezes 2 vezes a concentração. Não coloque dentro do colchetes. Seja forte, supere a relação matemática. Se você dobrar aqui a concentração, você vai ter isso aqui, ó. V igual a K vezes a concentração, ou seja, K vezes a concentração é V, e isso vai ficar 2 vezes maior. Tá vendo? Concentração dobrada, velocidade dobrada. Ó, y era igual a 3x, se você dobrar, você vai ter 3x que é igual a y vezes 2. Basicamente é isso. Tudo bem, queridos? Eu estou me fazendo entender, vocês estão entendendo isso. É tipo assim, você está explicando de jeito difícil uma coisa tão fácil. Fácil quando é raso. Fácil quando tu pega o exemplinho mais bobinho para fazer. Quando tu começa a ir um pouquinho mais a fundo, tu não vê que isso surgiu justamente da matemática, querido, de nada vale, é tempo perdido. Então, aqui duras penas a gente vai, enfim, encarar esse conteúdo. Que seja assim agora para colher os frutos depois. Tudo bem? Bom, então vamos agora montar o nosso quadrinho. Vou escrever tudo para você, eu deixei tudo prontinho já para você ter o mínimo possível de trabalho. Ó, esse experimento aqui, essa tabela de dados que o professor trouxe para você, gerou então uma reta. A natureza mostrou que aqui você tem uma reta. E se você tem uma reta, a gente consegue saber tranquilamente qual vai ser a resposta dessa pergunta que está aqui no quadrinho. Qual vai ser o valor da velocidade se eu quadruplicar a concentração? Viu que bacana? Olha só,
Daqui para cá você dobrou. Daqui para cá a velocidade dobrou. Daqui para cá você triplicou. Daqui para cá a velocidade triplicou. Por quê? Porque quando você divide a velocidade pela concentração, sempre tem que dar o mesmo número. Então tudo que você faz no denominador, você tem que fazer no numerador para dar o mesmo valor, senão não dá o mesmo valor. Tudo bem? Então, se eu quadrupliquei a concentração do A, olha o que vai acontecer aqui com a velocidade vai quadruplicar também. Ela vai ir de 3 para 12. Essa vai ser a velocidade. E isso mostrou para mim que essa função veio de uma retinha. Bom, como na química o ponto inicial é sempre 0, 0, o componente B vai valer 0. Então você vai ter como equação y igual a ax. Por isso que, como eu associei ao eixo vertical a velocidade e ao eixo horizontal a concentração, toda fórmula de velocidade sempre tem que começar igual. Ó, é V, que é correspondente ao Y, é igual a concentração vezes o A. O A, que é o coeficiente angular da reta, que é o resultado da continha de dividir, que é sempre a mesma. E por ser sempre a mesma, na química a gente chama de constante. O professor é meio burrão, mas aqui em cima do x, queridos, tem o número 0? Se tivesse o número 0, o que teria no lugar do x ali? 1, porque qualquer número elevado na 0 é ele dividido por ele mesmo, ou seja, 1. Então, como não tem 0 ali, na verdade o que tem aqui em cima é o quê? 1. Esse número é super importante. Esse número na química, que a gente chama de expoente ou potência na matemática, ele manda, ou seja, ele ordena como a velocidade vai variar em função da concentração. E é esse o motivo pelo qual nós químicos chamamos esse número não de potência, não de expoente. A gente chama esse númerozinho de ordem. E esse número é super importante, talvez o mais perguntado nessa matéria. Tudo bem? Portanto, sempre que você ler um experimento sobre cinética, e esse experimento mostrar para você que a trajetória da reação é uma linha reta, ou seja, o caminho que ela segue é sempre uma reta apontando para a entidade divina na qual você acredita, a ordem da reação é 1. Sempre. Não há uma outra possibilidade. Porque retas não possuem outra fórmula que não seja essa aqui. Tudo bem, queridos? Bom, e para provar para você, sempre que você dividir a velocidade pela concentração, veja só, você vai sempre achar o mesmo valor. Quer ver? 3 dividido por 1, 6 por 2, 9 por 3, 12 por 4. Por isso que é muito importante explicar desse jeito, né, pessoal? Porque quando você dobra, nesse caso, a concentração, você dobra a velocidade da reação? Querido, porque tem que dar sempre o mesmo número. Sempre tem que dar 3. Nesse caso aqui, tudo bem? Neste caso, na verdade. Certo? Então, essa vai ser a sua constante, vai ser igual a 3, e a equação da reta vai ser igual a, a equação da reta vai ser igual a y, ou f de x, né? Y é mais bonitinho, igual a 3x. Traduzindo isso em termos químicos, velocidade é igual a constante, que aqui no caso vai ser 3, vezes a concentração do A. Prontinho, na 1. Essa vai ser a nossa fórmula de velocidade. Tudo bem, queridos? Eu estou conseguindo me fazer entender, vocês entenderam que quando é uma retinha, tudo que acontece no eixo, na linha, acontece na coluna também? Fez sentido isso? Agora vem a minha pergunta, é sempre assim? Não. E eu quero falar com você que é observador, que é observadora, que gosta de se ater aos detalhes, que percebe as coisas mais para muitas pessoas irrelevantes, mas para você isso é uma coisa relevante. Você que olha para amiga, para best ou para crush e pergunta, mudaste o shampoo, né? Sem sal, tá com vida esse cabelo, tá sem frizz e sem ponta dupla. Você que consegue notar essas coisas, eu estou falando com você. Olhe por favor para a equação, não responda. Olha para a equação, tudo bem? E olhe para a fórmula.
fórmula, fórmula, equação, fórmula. Percebam algumas semelhanças, algumas características, algumas coisas comuns, algumas coisas diferentes. Não fale, não revele. Né? Até porque assim a gente vai saber depois quem é o observador e quem não é. Exatamente. Então, espero que tu seja, viu, Pedrão? Espero que tu seja, pro bem do relacionamento. Voltando agora para a experimentação. Vamos observar o segundo experimento. Esse aqui é um problema. Vocês notaram alguma coisa diferente ali na equação? É? Qual é o valor da interrogação ali? Não precisa responder. É uma pergunta para você refletir. Você não se exponha, seja comedido. Né? Até porque, ainda mais agora nesse segundo semestre, você não deve ficar mostrando conhecimento assim para os outros, que você pode ser um alvo fácil. Vítima de um possível atropelamento de patinete, né? Exatamente, é verdade, o ataque de um shih tzu, né? De um parque assim, você tem que se respaldar, você tem que se resguardar, a integridade física, tudo bem? Não se exponha. Eu sei que você sabe a resposta, mas não fale, tá? Dá uma olhadinha ali. Como é que eu vou descobrir? Tá, e se fosse 10 aqui a concentração? Tipo, se eu aumentasse 10 vezes a quantidade do meu carvão, como é que ficaria a velocidade agora aqui? Para aí, sei lá, eu sei com 4, com 10 eu não sei. E tem como saber? A resposta é sim. Para você saber, você tem que perguntar para a natureza. Pergunte para a natureza. Que papo é isso? Você está sóbrio? Estou sóbrio. Olha só, eu vou te mostrar. Como assim pergunte para a natureza? Primeiro, sempre uma reação química parte do zero. Então o vértice vai ser a origem, o vértice vai ser zero, uma situação ideal. Bom, vamos pegar o primeiro ponto. Professor, mas eu não sei onde é que está o primeiro ponto. Não seja por isso, vou mostrar. Pronto, está aqui. Vamos colocar assim, muita tecnologia, a pessoa está muito feliz. Prontinho. Ali estão os pontos, vamos fazer juntos os pontinhos. O primeiro ponto é ali no X, que eu vou chamar mais uma vez de quantidade ou concentração, e 2 na velocidade, que é a coluna, o eixo Y. O segundo ponto é 2 e 8, 2 no X e 8 no Y. O terceiro ponto, mas aí dificultou, professor. Dificultou, você é um aluno brilhante, você é genial, para você é tranquilo, para você que vai passar na NASA. É 13 e 18. E agora o último ponto. E o 4, hein? Como é que fica? Professor, não sei. Deixa eu tentar desenhar ali para ver se eu consigo, né, fazer alguma coisa. Se eu consigo enxergar. Não estou vendo nenhum. Agora achei o D. Tá? Eu vou te ajudar, vou tentar te ajudar a desenhar, tá? Pronto. Vamos fazer exatamente como a gente fez antes, ok? Tá aí, beleza? Acho que assim tá bom. Vou tentar desenhar. Eu acho que é uma reta, né, pessoal? Mas é aproximação, professor. Nem tudo é ideal. Às vezes a gente tem que aproximar. Não é o que os matemáticos falam? Que na idealidade não é assim, tem que aproximar. Ele aproxima, faz assim, ó. Não dá. Não dá. Tá, então o que é isso aí? Sei lá, é abstrato, sei lá, é surrealismo? O que é isso aí? Calma, querido, liga os pontos. Jesus amado. Com o que se parece isso aí? Alguém lembra de alguma figurinha, uma função, que dá um desenho parecido com essa? Exatamente, tu pensou que tinha te livrado, tu pensou que tinha já superado esse momento, olha quem é que voltou, olha só, baby come back, olha ali, quem é que tá de volta? A função de segundo grau, sim, a parábola. Vamos brincar com a parábola? Explorando as parábolas. Vamos explorar uma parábola. Primeiro, o primeiro ponto na química tem que ser o ponto 00. E se tem que ser o ponto 00, o componente B, aquele que está escrito B, ele pode ser acima de 0? Eu não estou entendendo. Tem que partir do 0. Vértice tem que estar aqui, entendeu? Vértice é a pontinha da concavidade, sim ou não? Esse é o vértice, a bundinha dele. Tem que estar aqui, sim ou não? Porque toda a reação química parte do 0. Então o vértice, o primeiro ponto tem que ser 00. Pergunta, o vértice está na origem? Não está. Tá, então, mas é porque o B está mais alto, professor. Eu acho que se for negativo, o vértice vai para a origem. Então vamos dizer, o vértice foi para a origem? Então qual é a única chance de, com o componente B, botar essa naba na origem? Viu só como não fica fácil na química? O B, check. Sai B. Já era o B.
0B. Mas o C, professor, o C eu tenho convicção de que o C pode variar. Vamos ver. O C indica o movimento da parábola onde? No eixo Y. Então, eu acho que o C pode ser negativo. Não. O C pode ser positivo. Não. O C tem que ser igual ao quê? Viu que maravilha? Então, a química é fantástica em termos de matemática, porque a gente só pega a parte bobinha. A gente não pega nada muito complexo, não. Sabe a única coisa que pode variar na química, querido? Tá preparado? Olha só, vou te mostrar. Ó, olha ali, ó. Olha ali o exercício. 2, 3, 4, 5. Professor, você tem problemas, né? Seríssimos, né? O professor tem muito problema, toma muito remédio. Mas isso não vem ao caso, né? Eu acho que a gente não está aqui para falar da minha vida pessoal. Certo? Então, queridos, essa é a nossa parábola química. Sem nenhuma piada idiota. A gente está trabalhando com uma função onde o componente B é 0, graças a Deus. O componente C é 0, graças a Deus. E a gente só vai trabalhar com o componente A. Tá, professor? Então, se é tão fácil assim, como é que vai funcionar? Bom, agora a gente vai ter que pensar um pouquinho. Eu sei que esse desenho aqui meio que me lembrou uma parábola ali nas raízes positivas, os valores positivos, desse ladinho aqui, o lado direito. Então, se assim for, a função tem que ser y igual a... não sei, eu acho que é y igual a x ao quadrado. Eita, quase. Quase, né? Não rolou. Não rolou. E aí? Por que não é x ao quadrado? Eu aumento ou diminuo o x? Eu te mostrei lá. Eu aumento ou diminuo, desculpa, não o x, perdão. O a. Para conseguir pegar esses pontos aí. Viu como é interessante, como é legal a parte ilustrativa? Ó, quando eu aumento A, ó, ela vai ficando cada vez mais verticalizada, tá vendo? Quando eu diminuo A, ela vai ficando cada vez mais pro X, viu? Então, se você pegar uma questão, por exemplo, de física, de química, uma questão no Enem, que tem alguma representação gráfica, é muito mais fácil você atinar, raciocinar de uma forma ilustrativa, pensando que se o seu A é grande, ó, vai abraçar o Y, entendeu? Se o seu A é pequenininho, abraça o X. Funciona assim, simples. Eu sei que um professor de matemática quer me queimar, mas é verdade, azar deles, tá? Então, não pode ser. Tá, professor, mas eu sei muito mais que tu isso aí, tá, beleza. Então é y igual a x ao quadrado, o bx é 0, falou, graças a Deus, e o c também, graças a Deus. Então é y igual a vezes x ao quadrado, olha que coisa ridícula. Eu pego o ponto, cadê o ponto? Deixa eu mostrar o ponto aqui. O meu primeiro ponto é y, o x era 1 ao quadrado vezes a e o y era 2. Então o a é igual a 2. Ou seja, isso significa que sempre que eu divido o y pelo x ao quadrado, tem que dar o mesmo número. Ou seja, tem que dar um valor constante. Nesse caso, igual a 2. Tudo bem? Não tá bem, não. Então eu vou tentar te explicar de um jeito bem bobinho. Isso significa que cada vez que você caminha para cá, você caminha para cá ao quadrado. É isso que significa. Péssima explicação. Será mesmo? Olha só, eu vou te ajudar. Para você entender direitinho isso, você precisa de uma propriedade bem fácil e simples, que eu fiz questão de colocar aqui no nosso cardzinho, porque eu percebo que muita gente esquece dela. Propriedades de potências. Quando você multiplica bases iguais, você soma os expoentes. Quando você as divide, você as subtrai. Quando você leva uma potência a uma outra potência, você multiplica as potências. Agora, a potência de um produto é igual ao produto das potências. Como assim, professor? Se eu pedir para você, por exemplo, multiplicar, preste atenção, preste bem atenção. Olha a minha função, 2x ao quadrado, tá? Vamos supor que eu te peço assim, ó, dobre o x e veja como fica o y. Como ficará o y? Essa é a pergunta que fazem todo ano na prova da URGS e muita gente se atrapalha. Porque quando as pessoas leem dobre, todo mundo sai multiplicando tudo por 2. Aí a pessoa faz assim, aqui, questão ridícula, para de falar, é muito fácil. Só fazer vezes 2. Pronto, o y vai dobrar. Não, querido. Se o y dobrasse, a sua trajetória, o caminho que lhe leva ao sucesso, seria uma reta. E não é uma retinha, é uma curvinha. Eu já sei, já entendi, me deixa. Tá tudo programado. É uma curvinha, então não pode. Ah, mas é muito confuso, é muito difícil.
Primeiro, quando eu te pedi para dobrar o x, eu não te pedi para dobrar o x ao quadrado. Eu te pedi para dobrar o quê? O x. Ou seja, eu quero que você faça exatamente isso aqui, ó. Dobre o x. Você vai ter que botar, tira um parênteses. Tirou esse parênteses de onde? Tirou do... Não, olha a elegância, olha a classe, né? Professor, papai era padre, mamãe era beata safada, mas eu tive alguns princípios cristãos. Então, eu dobrei o x, entendeu? E ele está elevado ao quadrado. Então, veja só, y vai ser igual a 2, potência do produto é igual ao produto das potências. X ao quadrado vezes 2 ao quadrado, querido. 2x ao quadrado não é igual ao y? Sim ou não? Então, ó, y vai ser multiplicado por 4, 2 ao quadrado. Ou seja, para você abraçar o y, cada vez que você caminha para cá, você caminha para cá ao quadrado. Se você caminhou 3 vezes para lá, você tem que caminhar 3 vezes ao quadrado para cima. E 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Se você caminhou 46 vezes para lá, você tem que caminhar 46 vezes ao quadrado para cima. 46 vezes ao quadrado. Ninguém sabe, não tem problema. Mas você entendeu. E é isso que importa. Então, para ser uma concavidade assim, uma parabolazinha, tudo que acontece no x tem que acontecer ao quadrado no y. Não entendi, não faz sentido, nada faz sentido. Calma, querido, claro, não grita. Olha só, para que eu tenha sempre o mesmo resultado, tudo que eu tenho que fazer no x, eu tenho que fazer ao quadrado no y. Prova! Claro que eu vou te provar. Olha só, y dividido por x ao quadrado. Vamos dobrar o x. Aí você coloca assim, tá vendo? Ó, dobrei o x, tem que dar o mesmo resultado. Para que dê o mesmo resultado, você vai ter que dobrar o y ao quadrado. Porque 2 ao quadrado dá 4, tá vendo? Então, qual é o grande problema? Quando o aluno não está muito assim aferido à matemática, ele acha que pelo fato de haver um quadrado no x, quem sofre ao quadrado é o x, e não é. É o y. Quando tem um quadradinho, um 2 aqui em cima, tudo que você faz no eixo, na linha, você faz ao quadrado na coluna. Tudo que você faz na linha, você faz ao quadrado na coluna. É só isso. Como assim, professor? Se eu caminhei 4 vezes na linha para lá, eu vou caminhar 4 vezes ao quadrado na coluna para cá. Basicamente é isso. Tudo bem, pessoal? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Fez sentido, sim ou não? Bom, feita todas esse brainstorm aqui, né? Essas colocações, a única diferença é que você vai trocar o y por v, né? E o x você vai trocar por concentração. Então, basicamente, o que eu acabei de fazer contigo foi o que você já fez muito esse ano. Falar um pouquinho sobre funções simples, funções de primeiro grau, funções de segundo grau. De uma forma bem simples, porque a gente não vai aprofundar nada aqui. Né? Pelo menos na química, como tudo é ideal, é bem fácil de explicar. Bom, vamos lá então. Primeiro, como o ponto inicial numa reação química sempre tem que ser 0, porque você nunca tem velocidade de reação antes da reação acontecer, o vértice tem que partir do ponto 0, 0. Por essa explicação, o componente B é 0 e o componente C é 0, graças a Deus, mais uma vez, nunca é demais agradecer. Então, o y aqui na química sempre vai ser a velocidade, porque é comum a gente ler a velocidade no eixo, na coluna. E na linha, você vai ter a concentração. Então, o seu x vai ser a concentração. Bom, agora o expoente aqui da concentração não vai ser mais 1, porque aqui em cima você consegue ver com facilidade. Olha o que você tem ali, você tem o número 2. Então, significa que a concentração, bem como um x, estará elevado ao quadrado. E, repito, quando você divide a velocidade pela concentração ao quadrado, você sempre tem que obter o mesmo número. Portanto, tudo que acontece aqui ao quadrado, para dar o mesmo valor. Tudo bem? Bom, queridos, essa é a ordem, ou uma equação de segunda ordem, e o A, o termo A, basicamente, é a constante da reação. Se o que eu falei para você agora está certo, ao dividir a velocidade pela concentração ao quadrado, eu sempre vou achar o mesmo número. Ó, 2 dividido por 1 ao quadrado,
8 dividido por 2 ao quadrado, 18 dividido por 3 ao quadrado, e, interrogação, 32, né, que é o valor aqui, 32 dividido por 4 ao quadrado. Veja, todas essas continhas aqui vai dar o mesmo valor, e esse valor é igual a 2. 2 dá um número constante. Tudo bem? Oi, querida. Mas e qual é o outro número, querida? Não é 4? Mas veja se é o primeiro ou é o segundo. Depende dos valores, né? Tá certinho. Tá certo. Ah, não. Entendi. Claro, entendi. É 32, pessoal. Por favor, anote ali. Eu acho que eu coloquei errado no livro. Eu tenho que fazer uma errata ali. No livro eu já vou apontar para você. Tá? O valor é 30. Entendi o que tu quis dizer, Gabi Lousada. Peço perdão. Exatamente. Então, no termo 4 ali, você tem um valor de 32. Tudo bem? Queridos, eu estou conseguindo me fazer entender. Você está entendendo isso, sim ou não? Fez sentido isso, ok? Então, por que eu estou fazendo desse jeito? Bom, porque dessa maneira você consegue enxergar e ver que é de uma forma muito mais fácil do que parece a construção das fórmulas de velocidade. E você, ao ver que é tudo matemática bem básica, você vai conseguir multiplicar as coisas com facilidade, não vai se atrapalhar com os valores e assim por diante. Então, o seu y, aqui, deixa eu colocar y, vai ser igual a 2x ao quadrado. Esse é o valor que você vai ter aqui como equação. E a fórmula, então, trazendo para as grandezas químicas, vai ser igual a V igual a constante vezes a concentração ao quadrado. E a constante aqui, no caso, seria 2. Bom, lembra da perguntinha que eu fiz para você sobre as semelhanças e assim por diante? Você conseguiu notar alguma semelhança entre a fórmula dessa reação aqui? Tá vendo? E a equação? Você conseguiu? Vamos olhar as duas juntas agora? Ó, aqui você tinha uma molécula, tá vendo, de A? A gente chama na química isso de molecularidade, ou seja, número de moléculas. A molecularidade do A era igual a 1. Eu vou escrever isso aqui em cima até para você ter com bastante facilidade. Você tinha uma molécula reagindo apenas. E o número de moléculas é chamado de molecularidade. Veja que quando a molecularidade é 1, a ordem casualmente foi 1 também. Agora, veja só, quando a molecularidade foi para 2, a ordem, queridos, molecularidade, a ordem foi para quanto, pessoal? Olha a ordem ali. Ordem. A ordem foi para quanto? Foi para 2. É sempre assim? De jeito nenhum. Se você me afirmar isso, você esqueceu a primeira coisa que eu te ensinei na aula de hoje. As perguntas, as respostas para as perguntas na ciência sempre são as mesmas. Não faço ideia, professor. Eu não faço a mínima ideia se é sempre assim. E eu vou te explicar por quê. Por que não é sempre assim? Porque trata-se de uma lei o quê? Experimental. Eu acabei de mostrar para você, olha que engraçado, um exemplo onde eu aumentei a concentração do oxigênio e não fez nada na velocidade da reação. Por isso, não é sempre assim. Mas e como é que eu vou saber, então, como é que é, professor? Porque é experimental, eles têm que dizer para você. Se eles não informarem para você, você não sabe como proceder. E se você não tem dados, querido, você está de mãos atadas. Você não sabe como traduzir esse fenômeno natural. Tá, professor, mas seja mais objetivo, assim, como é que vai cair na prova isso, o que eu tenho que fazer? Bom, falado sobre a construção da fórmula, que é algo extremamente experimental e também vindo de matemática básica, vamos lá. Normalmente, pessoal, eles pedem para vocês fazerem reações chamadas de elementares. Reações elementares são reações onde, casualmente, as molecularidades, que são os numerozinhos da frente, molecularidades, tá vendo? Elas são iguais às ordens. Então, por exemplo, a fórmula dessa equação que você teria ali seria V igual a constante
Como é que eu sei que é assim? Porque toda função de gráficos cartesianos, quando você extrapola duas grandezas, sempre começa com y igual a A, v igual a k. É a mesma coisa. Vezes a concentração. A concentração que você tem ali, mesmo sendo concentração, seja a mesma grandeza, na química a gente discrimina qual é a concentração de qual é o reagente. Mesmo que você não precise fazer isso, eu vou até explicar agora para você. Olha que interessante, você vai ter a concentração do A, porque tem um A escrito aqui, vezes, por que é vezes e não mais? É bem fácil de entender, porque é a mesma grandeza, ou seja, você tem exatamente x e x, vezes a concentração do B. Péssima explicação. O que tem a ver a mesma grandeza com isso aí? Querido, vai ficar bem claro agora quando tu observar ali essas incógnitas embaixo. Já vou te mostrar. Ó, normalmente, pessoal, quando a equação ela é elementar, ou seja, a ordem e a molecularidade elas são iguais, o númerozinho que vai aqui na frente na equação é igual ao expoente da fórmula, como você está vendo. Perdão. E a gente chama esse Azinho aqui de ordem do reagente A. Ó, ordem do A. Ordem, ou seja, potência do reagente A. Tá certo? Lembrando que esse númerozinho ali, tá, queridos? Eu vou fazer aqui, vou pintar para você. Esse númerozinho ali é esse aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para ti, ó. Esse Azinho aqui de cima. Vou fazer a correspondência. Desse jeito. Ah, mas não é o mesmo ali de cima? Já vou explicar para você que não. Depende, quem tem que dizer isso é a equação. Ah, agora ficou muito confuso. É bem mais fácil do que parece. O Bzinho é a ordem do B. Ordem de B. Ordem de B. Ou do reagente B. E aí, a explicação do motivo pelo qual eu acabei de dizer para você que é um sinal de multiplicação ali entre o A e o B, e não um sinal de soma, como está na equação. Quer ver? Vou te mostrar. Ó, esse é o Bzinho. Tá vendo? Assim. Sabe por que é um sinal de multiplicação? É bem fácil de explicar. Porque assim, querido, na matemática não interessa se a bolinha é roxa ou se a bolinha é vermelha. Bolinha é bolinha, partícula é partícula, colisão é colisão. Então, quando você, por exemplo, mede a ordem total de uma reação, você mede a partir dos expoentes. A mais B é igual à ordem da reação. Sabe por quê? Ordem da reação. A pessoa está muito ruim a aula, tu perguntou um negócio, tu está falando de outra coisa agora. Tu falou que tu está perguntando por que é multiplicação e agora está falando de ordem da reação. É que a resposta está aqui, querido. Quer ver? Olha só. Deixa eu apagar esse A aqui para ti. Pronto, apaguei o A. Apaguei o A. Deixa eu apagar o B. Por que está fazendo isso? Me deixa, só me deixa. Apaguei o B. A grandeza, eu não sei o que é grandeza. Grandeza é o que está medindo, né? Tipo velocidade, concentração. A grandeza é o que, pessoal? Colchetes. Isso, e colchetes é a concentração, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta bem burra para você, a pessoa é meio burra. Quando você multiplica bases iguais, o que você faz com os expoentes? É por isso que é uma multiplicação, querido. Porque não interessa se é bolinha azul, se é bolinha vermelha, bolinha é bolinha, batida é batida, molécula é molécula. Então a gente só discrimina com o nome do reagente por uma questão de convenção, né, evidentemente, e também para ficar quimicamente mais compreensível. Agora, se você tem, por exemplo, A moléculas de reagente A e B moléculas de reagente B, tá muito ruim, eu não entendo com letras, professor. Tá, vou explicar para você. Olha só, se você tem, por exemplo, aqui o número 2, presta bem atenção, tá? Número 2. E se você tem aqui o número 1, e você acabou de me dizer que o número de moléculas da equação vão dizer ou determinar o expoente da reação, querido, quanto é que dá 2 mais 1? 3. Entendeu? Então aqui em cima, a soma dos dois, ó, 2 mais 1, a soma deles tem que dar 3. Por isso que é um sinal de multiplicação, porque para eu fazer isso, ó, eu não posso somar as bases, eu tenho que multiplicar as bases.
Por isso que tem que ser uma multiplicação. Tudo bem? Então, essa é a lei cinética, lei de velocidades, uma das coisas mais fáceis que tem. Tá horrível. Calma, querido, é fácil. São coisas bem bobinhas, a gente vai aos pouquinhos vai fazer exercícios e você vai ver gradualmente, de uma forma propedêutica, que tudo que eu acabei de dizer vai começar a saltar aos olhos conforme os exercícios vão ocorrendo. E repito, é uma questão cativa na URGS, todo ano cai igual e você não pode errar essa questão, ainda mais depois da mudança que o vestibular, né, a URGS nos proporcionou na semana passada. Sabe muito bem disso. Né? Então, vamos lá. O que eles vão perguntar? Eles vão perguntar o seguinte, vão te dar essa reação e vão perguntar para você, qual é a fórmula de velocidade? Já não sei começar. Oi? Uma coisa que eu não entendi, você chegou a falar. Por favor. Eu não peguei. Por que não tem os produtos aí em nada? Eu vou mostrar isso exatamente agora. Exatamente. Ó, qual é a fórmula de velocidade? Como é que eu vou saber fazer isso? O que eu pego? Eu pego o reagente, eu pego o produto, eu escrevo primeiro a flechinha, eu vou procurar a D. Ó, desculpa, mas foi uma coisa que enfim, chamou a atenção. Voltando, o que eu uso para fazer essa conta? Querido, a pergunta da Vicky, ela foi, assim, uma pergunta mediúnica, né? Ela antecipou este momento. A gente precisa verificar se quer medir a velocidade de consumo do reagente ou a velocidade de produção, formação do produto. Então você escolhe uma ou outra. Você não pode escrever na mesma fórmula as duas, porque ao passo que o reagente some, o produto ocorre. Então você ou escolhe a velocidade de consumo ou escolhe a velocidade de formação. Não entendi. Ou você escolhe o reagente ou você escolhe o produto. Tudo bem? Bom, dito isso, como é que você escreveria a fórmula para essas velocidades? A reação que é padrão, genérica, é a reação direta. Ou seja, escrever sempre pelo consumo dos reagentes. Fala difícil, reagente. Sempre pega o reagente. Aí você faz assim o colchetes e coloca dentro o reagente. Aí você calmamente vai olhar o númerozinho que tem aqui na frente, que é a molecularidade, o número de moléculas. E você vai colocar aqui em cima, se a reação disser que se trata de uma reação elementar. Já vou explicar para você de forma bem sólida o que é a reação elementar. Tudo bem, pessoal? Me fiz entender? Beleza. Professor, mas se eles perguntassem para mim, escreva a reação inversa, ou seja, a velocidade em função da formação do produto. Como é que eu faria isso? Vou explicar para você. Ó, se você quiser escrever a reação inversa, toda a fórmula de velocidade começa como? Ah, professor, como é que eu vou saber? Inclusive, eu dei uma pintada aqui e escrevi sempre para você não esquecer. Toda a fórmula de velocidade sempre começa como? V igual a K. Porque sempre que eu extrapolo, ou seja, que eu relaciono duas grandezas, sempre vai começar com Y igual a A. Y sempre é velocidade, A sempre é a constante. Então ficaria assim, ó. V igual a K vezes a concentração do produto, tá vendo? Dividido, elevado na 1. Ah, daí eu já não entendi. É que aqui na frente tem 1. Então você tem que colocar aqui o número 1. Desse jeito. Tudo bem? É uma ou outra. Tá, e as constantes são iguais? Definitivamente não. São constantes diferentes. E como é que isso é possível? É bem fácil de entender. Você conseguiu observar aqui, querido, qual é a proporção dessa reação? Já não entendi. Proporção são os numerozinhos da frente. Lembra que a gente já conversou sobre isso na aula passada? Ó, qual é a proporção dessa reação? 2 para 1. Significa que a cada 2 moléculas de reagente que somem, uma de produto se forma. Então, quando a proporção é 2 para 1, é como se você dissesse que você tem 2 xícaras de água para uma de arroz. Tudo que você vai botar em arroz, você bota o dobro em água.
Então, essa foi uma questão da URGS de 2015 que todo mundo errou, foi uma tragédia, tá no tema. Assim, horrível. E ela era super fácil, porque eles perguntavam assim, ó. Eles perguntavam, sabendo que a constante do consumo de NO2 é tanto, e a concentração do NO2 é tanto, calcule a velocidade de formação de N2O4. O pessoal trancou, definhou, não sabia como proceder, e é uma coisa bem fácil, porque se a proporção da reação, vou colocar aqui em cima, é uma proporção de 2 para 1, ó, 2 está para 1, querido, tudo que esse aqui tem, esse tem o dobro. E tudo que esse aqui tem, esse aqui tem pela metade. Porque 2 para 1 é 2 dividido por 1. É a forma matemática de dizer quantas vezes mais coisas esse cara tem em relação a este. Péssima explicação. Querido, se a velocidade do NO2, é alguma coisa, a velocidade do N2O4, para se igualar, tem que ser multiplicada por 2. Agora eu não entendi. Agora não fez sentido. Porque, o 2 é do NO2. Não, querido. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o número 1 para ele ficar igual ao número 2? 2, né? Então, é assim que a gente escreve uma equação para dizer que este tem o dobro deste. Tudo bem? O que este cara tem vezes 2 se iguala ao que esse aqui tem. Tudo bem? Fez sentido isso que eu expliquei para você? Então, cuida que eu acho que é exatamente isso que vai cair agora em 2019-2. Porque a URGS repete muito isso aqui, e essa foi uma questão que em 2015, o pessoal errou horrores, pensou que tinha que fazer coisas mirabolantes, e pessoal, era só multiplicar por 2. Só isso. Tudo bem, queridos, eu consegui me fazer entender, então estamos nos momentos derradeiros e finais, já vou passar esse cartãozinho para você, lembre que ele já está no grupo para você que é Android, ainda não migrou para o iOS, mas você que é Android, já está no grupo ali direitinho, você pode baixar. Agora a gente tem que ter um pequeno cuidado. Como você bem viu, é comum que a natureza lhe pregue peças, por causa das circunstâncias, como são feitas as reações e assim por diante. Então você tem que ter bastante cuidado e nunca ser pretensioso a ponto de achar que você sabe tudo mais do que a natureza. Não, nós somos meros réis mortais. A gente sempre vai ficar abaixo das leis naturais. Né? O que está falando, professor? Eu estou te dizendo o seguinte, querido. Você precisa consultar os dados da natureza para poder ver as fórmulas de velocidade. Que explicação horrível. É que assim, nem sempre, as reações vão ser elementares. Tá, e como é que eu vou saber, professor, quando vai ser ou não vai ser? Vai ser dito. Tá, então explica de um jeito assim, 2 palavras, eu te dou 2 palavras para tu explicar quando uma reação é elementar. Molecularidade é uma palavra grande. E ordem. Molecularidade, ordem. 2 palavras. Se elas forem iguais, a reação é elementar. Se elas forem diferentes, a reação não é elementar. Só isso. Tá, mas como é que eu vou saber? Olhando assim é barbada. Chega na prova, eu sinto na graxa. Por que na prova é tão difícil e é tão fácil? Que a gente está fazendo junto, né? A pessoa está te ajudando. Vai ficar fácil. Mas na prova não vai ser difícil. Vai ser mais fácil ainda. Vai perceber. Desde que você não esqueça que você tem que só usar matemática aqui e não química. E o grande problema é que você passou 14 anos de produção intelectual, na sua construção como sujeito cognitivo e intelectual, observando um professor de matemática, acabando uma aula, em 5 minutos entrando um professor de geografia. E depois você tentar saber qual é o nome da capital da Islândia, Reykjavik, é horrível. Tu entra o professor de literatura para falar do Augusto dos Anjos. E quando tu está pensando no Augusto dos Anjos, entra o professor de química para falar do
ácido sulfúrico, que não tem nada a ver com Augusto dos Anjos. E, na verdade, às vezes dá vontade de tomar quando você está lendo Augusto dos Anjos, em algumas obras. Verdade. Mas, então, o aluno, pessoal, é impossível uma pessoa em sã consciência ter facilidade de aprendizagem dessa maneira. Porque você aprende literatura, aprende geografia, aprende humanas e exatas de forma muito diferente. Os recursos são outros. Infelizmente, esses vícios, eles acabam sendo impregnados às vezes onde não devem. Por exemplo, em química. Por exemplo, colchetes, tentar enfiar um número dentro. Não, querido. Então, quando você enxerga dessa forma mais matemática, isso dá um estímulo para você ver que você já tem as respostas para as perguntas e que a química não é uma ciência distante da matemática, é exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Então, ela vai ser não elementar quando ela for dita, vai ser dito, ó, é dito, sempre. Então, não se assuste. Tá, professor, mas está muito mal explicado assim. Me dá um exemplo. Claro, querido, eu vou explicar para você aqui, é bem fácil. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem a seguinte reação. Você tem NO mais CO2 e vai te dar NO2 mais CO. A molecularidade dessa reação é igual a 2. Como é que sabe? Não grita. É porque tem uma molécula dessa e uma molécula dessa. Então, a velocidade vai ser uma reação elementar, quando a lei de velocidade, ou seja, a lei cinética, também for igual a 2, a ordem, né, da lei cinética. Ou seja, os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, isso é elementar, tá vendo? Molecularidade 2, ordem 2. Prontinho. Tá, e quando é que ela não vai ser elementar? As reações não elementares são reações que acontecem em várias etapas. E quando elas acontecem em várias etapas, é só a lenta que determina a velocidade da reação. Deste modo, o que acontece? A reação total, ou final, ela não vai ter o mesmo número de moléculas que a etapa lenta tem. Deste modo, você vai ter uma incoerência entre a equação e a fórmula de velocidades. Quer ver? Dá uma olhadinha no quadro aqui, por favor. Olha para o quadro agora para mim, por gentileza. Vamos supor que você tem essa reação aqui, ó, 2H2 mais 1O2, dando 2H2O. Querido, observa bem. A molecularidade aqui é 2 mais 1 dá 3. Ó, você pode encontrar uma fórmula de velocidade igual a V igual a K vezes H2 vezes O2. Observe que a ordem da reação não é 3. A ordem da reação é 2. Tá vendo? 3 moléculas, 2 de ordem. Tá, mas e como é que eu vou saber, professor? Aqui, ó. É dito. Tem que ser dito sempre. Você não tem como descobrir isso do nada. Você sempre vai ter que ler isso na própria questão. Se você não ler na própria questão, não tem como adivinhar. Então a própria questão informa isso para você. Tudo bem? Ele vai dizer a ordem é 2. Exatamente. Melhor ainda, ele vai te dar a fórmula para tu brincar. Só isso. Ou ele vai fazer igual eu fiz. Por isso que eu nunca mais trabalhei do mesmo jeito como eu trabalhava antigamente. Eu sempre trabalho agora essa parte assim, do zero, né? Tipo, reinventando a roda e redescobrindo o fogo. Porque antes a gente só adorava a pílula. A gente pegava e dava a fórmula pronta e dizia para o aluno, dobrou, só eleva na potência, triplicou, eleva na potência. Só que agora eles têm dado dados e pedem para você montar a fórmula. E aí eu vejo que os alunos não conseguem. Então, óbvio que a falha está na nossa forma de explicar. Então, você está fazendo essa autocrítica, né, como professor de química, e tentando fazer essa meia-culpa, né, reparando esse probleminha. Queridos, eu vou passar isso agora para você. Eu peço, por favor, assim, ó, o Pedrão fez um comentário bem legal hoje no início da aula. Ele falou assim, hoje a aula só tem uma página. Viu só? Uma página. É verdade. E por que eu deixei isso agora? Porque muitas vezes a gente acaba dando essa aula a toque de caixa, assim, só jogando as informações, e daí eu percebo, repito, que os alunos apenas decoram a forma como o professor vai resolver a questão. E, querido, isso não é bom. Eu não quero que você só decore o que eu vou fazer, eu quero que você veja que você já sabe as explicações pelas quais esses conceitos se construíram. Você fala um monte de coisa, seja objetivo. Eu vou ser agora, a gente vai praticar. Só que para você praticar,
como eu estava tentando falar antes de eu mesmo me interromper, né? Eu vou precisar que você deixe isso aberto na sua frente, pode ser? Esse é o momento de praticar. Eu preciso que você deixe aberto na sua frente essa fotinha, tá? Pessoal, mas eu repito, eu ainda não migrei, eu ainda sou Android. Tá no grupo, é só baixar, baixem a fotinha. Você poderia deixar aberto na sua frente, pode ser? Porque as dificuldades que você tiver, eu peço por favor que você consulte nesse card para a gente poder resolver. A aula a partir de agora vai ser só de exercícios e vai ser uma escada propedêutica, uma escadinha de construção para você evoluir nos níveis, tudo bem? Então a matéria encerrou já e a gente vai fazer agora a construção de acordo com os exercícios, certo? Vamos lá então? Eu vou começar a partir de uma ordem, repito, didática. A gente vai começar lá do primeiro degrau para atingir, almejar os mais altos degraus. Vamos começar aqui, queridos, a questão mais fácil da história das provas de Química. Professor, a minha prova iminente é a prova do Enem. É a mais próxima. Por que tu está fazendo só questões da URGS? Eu não reiterei isso na aula de hoje, mas a aula passada eu falei bastante, tá? Cinética química não cai no Enem, tá, pessoal? Cai só na URGS. Como a URGS se aproximou do Enem, como a URGS mudou o seu edital, dando mais peso para as suas provas em detrimento da prova do Enem, porque tirou o Enem, né, da somatória da média harmônica, isso vale mais ponto para você. E você tem que estudar bastante. Não pode errar essa questão. E ela vai cair. Todo ano cai na URGS. A prova que mais cobra isso. Pronto, parei de falar. 2. Se a velocidade de uma reação química é dada pela expressão V igual a K vezes A na N, diz-se que a reação é de ordem. Não pode ser. Juro. Eu não estou brincando. Se eu dissesse, as pessoas iam dizer que estava inventando. Mas não. Prontinho. Só isso. Tranquilo. Fácil, difícil. Barbado. Agora a gente vai subir um nível. Vamos para o próximo degrau. O próximo degrau é o degrau gráfico. Falamos bastante sobre os gráficos com o intuito. A URGS adora gráficos nessa parte, gosta muito mesmo. Aliás, vai sair um cardzinho entre matemática e química agora nessa semana. Eu resolvi fazer para o Brunão, né? O Brunão me coagiu. Então vou fazer um cardzinho, né? Fazendo a relação entre divisão, funções de primeiro grau e PA. Você sabe qual é a relação entre divisões, funções de primeiro grau e PAs? São todas iguais, ou seja, tudo é a mesma coisa. É impressionante. As pessoas às vezes não se dão conta, mas é tudo exatamente a mesma coisa. Então a gente vai fazer isso com contexto químico, talvez vá saber, né? Vá que a gente acerte uma questão. Tá aí, ó. Essa é uma questão de gráfico, mostra o estudo cinético de A para B, e diz assim, está representando no gráfico da velocidade de reação em função da concentração. Beleza. Então, ó, o eixo Y, a coluna é o V, e o eixo X é a concentração de A. Né? Então, qual é a figura que esse gráfico gerou, pessoal? Uma reta. Se é uma reta ascendente assim, mas ele não começou do zero. Provavelmente tenha sido um desleixo de quem fez a questão. Toda a reação química tem que partir do ponto 0, tá? Da origem é de lá que tem que estar nascendo a reação. Bom, quais são as alternativas que eu posso excluir na hora, agora, nesse instante? Exatamente. Eu posso excluir as que são quadráticas. Posso excluir ali a letra A, né? Assim, excluo a letra A. E a letra E, pessoal, você viu como é que ela é? Ela não é assim. Você sabe como é que fica o desenho da letra E? E da letra D? Eu posso excluir a letra D? A letra D eu não posso, porque a letra D, ela não é ao quadrado, ela é na 1. Eu excluiria a E porque a E é ao quadrado, e quando é ao quadrado é uma parábola. Cuidado. Aqui você tem funções inversas. O que é o inverso? É quando você tem o numerador indo para o denominador. E quando você tem funções inversas, elas são de primeiro grau, sabe qual é a figura que traça? É uma hipérbole. Hipérboles são desenhos que é igual ao tobogã, bem parecido com aquele da aula passada, tobogãzinho da exponencial, só que eles não cortam os eixos. Então fica um tobogãzinho assim também, não tão, digamos assim, um pouco mais curvilíneo, né? Não, menos acentuado,
mas fica um tobogãzinho. Então, eu vou te dar uma sugestão, tá? Olhem para o quadro agora para a gente falar um pouquinho sobre desenhos de funções para você brincar nessas questões. Mas eu sei que é a letra C, professor. Ou B, desculpa. Acho que é B, né? B, isso. Eu sei que é a letra B, professor. Para que tu fica enrolando? Querido, sabe por que eu fico enrolando? Porque, olha só, em 2004, a URGS, ela cobrou essa questão aqui, ó. E aí? Aí os gráficos se sobrepuseram. Já não ficou tão simples de ver, porque tu tem várias, né? Então, a gente não pode cometer esse equívoco, hipótese alguma. E está no tema essa questão. Eu não vou dar spoiler. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho com desenhos rapidamente. Quando você tem uma função exponencial, uma função, grandezas que são inversamente proporcionais, tipo quando uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, ó, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Para eu conseguir chegar em menos tempo, tempo pequenininho, a minha velocidade tem que ser o quê? Maior. Aí tu pensa, tá, mas e por que é assim, professor? É muito fácil, ó. Porque se você observar velocidade e tempo, ó, velocidade vezes tempo tem que ser igual a um valor constante. Entendeu? Tudo bem? Como assim? Não entendi. Ó, y igual a x. Se você fizer o inverso dessa função, você vai fazer ó, y igual a 1 sobre x. Se o x está dividindo, ele passa para cá o quê? Multiplicando. Então você acabou de me dizer que x vezes y tem que dar um número constante. Ah, mas como isso é possível? A única forma para x vezes y dar um número constante é, se esse aqui aumentar, esse aqui tem que o quê? Viu só como tá um gênio? Sabe tudo disso? Brilhante, genial. Então, isso é uma função inversamente proporcional. Tá, mas como é que fica no gráfico? Não precisa traçar ponto. Eu vou te mostrar rapidamente aqui. Ó. É legal que tu veja isso. Ó, 1 sobre x. Isso é uma hipérbole. Tá vendo? Não corta os eixos. Na química e na física a gente não usa esse oposto aqui, porque não tem massa negativa, velocidade negativa. Então, na física e na química a gente só usa esse aqui. Tá? Então, sempre que é 1 sobre alguma coisa, fica assim, parecido com um tobogãzinho também. Tá? Agora, tu não pode marcar nunca isso para velocidade de concentração, porque tu estás dizendo com esse gráfico que quanto mais carvão eu jogo na fogueira, menos fogo eu tenho, menos reação eu tenho. Quanto mais bolinha eu boto lá no simulador, menos batida eu tenho. Tu estás mentindo. A natureza não diz isso, a natureza diz o contrário. Então, não pode ser a letra D, que fala em o inverso de dx, né? Que é a concentração, sobre concentração. Vocês sabem como é que fica o gráfico da letra E? É inverso também, né? Vou mostrar aqui para você. Ó, fica parecido também. Tá vendo? Então, sempre que você tiver esses gráficos inversos, você vai ter esses desenhinhos aí. Então, nunca pode ser isso para velocidade de concentração. Logo, queridos, a resposta certa, e é bem fácil, peço desculpas, eu quis explorar um pouquinho mais os raciocínios, para você poder ter acesso a mais gráficos. Então, não pode ser a letra D. Mas pode ser a letra V. Ah, a letra V. Ai, eu tô bem. Pode ser a letra C, né, pessoal? Pode ser a letra C? Ai, olha que engraçado. Qual seria a ordem da letra C? É a pessoa que eu não sei bem o que é a ordem. Isso, a ordem é o expoentezinho. Qual poderia ser a ordem da letra C? 0. Porque na letra C, você tem ali, ó, V igual a K vezes A na 0. E A na 0 é igual a 1. Isso mostra que V é igual a K. Então, o seu gráfico, ele ficaria assim, ó. Deixa eu mostrar para ti rapidamente aqui, ó. Ele ficaria assim, tá vendo? Ou assim, tanto faz. Não, assim não, isso ficou horrível. Assim, pronto, deu. Ó, ficaria assim. Uma retinha cortando o eixo Y. Tá, mas isso é possível? Olha que engraçado isso, né? Olha como a gente não consegue, às vezes, lembrar das coisas práticas, associar a teoria. Eu não acabei de mostrar para você que se eu abanar aqui a chama com oxigênio, não cresce a chama? Então é bem possível, tu acabou de ver, inclusive. Quando você tem um reagente em excesso. Quando você tem um reagente em excesso, a ordem dele normalmente é 0. Tudo bem? Então tá aí. Bom, a resposta certa à questão é a segunda questão, nosso segundo degrau. Resposta certa, letra B. Pessoal, preciso saber de vocês, eu estou conseguindo me fazer entender, você entendeu? Próximo degrau, vamos para o próximo. A próxima questão que a gente vai fazer é uma questão maravilhosa.
É a questão de número 5. Tá aqui em cima. Ela é linda e super fácil. Ah, professor, eu não gosto disso, eu quero tentar fazer, eu tô achando que eu consigo, mas tu não deixa eu fazer sozinho. E aí, como é que eu vou saber se eu aprendi? Querido, tu vai ter um momento de brilhar que se chama tema. O tema já está pronto, esperando por você. Tem várias questões nas quais você vai fazer inteiramente sozinho. Você e talvez o seu amigo imaginário. Quiçá. Agora eu preciso te ajudar a fazer com você, para dar um exemplinho também, né? Então façamos a segunda, a questão 5. Já nosso terceiro degrau na escada rumo ao conhecimento. Para a reação 2A mais B dando C, verifica-se experimentalmente que a velocidade de formação de C não depende da concentração de B. Ai, professor, o que isso significa? Significa que o B é de ordem 0. Ai, me confundiu. Que não importa o que você faça com B, ele não vai variar a velocidade. Tá, professor, mas é que hoje eu acho que está muito enrolado. O que isso significa em termos de fórmula? Querido, se não depende de B, você não vai botar o B na fórmula, né? Então você vai riscar todas as equações onde o B se encontra na fórmula. Porque se o B se encontra na fórmula, significa que a fórmula está dizendo que depende do B. Mas se independe do B, o B não pode estar na expressão, porque o B vale 1, ou seja, o B é constante, ou seja, o B não muda. Não há o que você faça com B que vai interferir na velocidade da reação. Mas, professor, me deu um branco, como isso é possível? Abanar a boquinha do fogão nunca vai aumentar a chama. Se acabar o gás na sua casa, você ficar abanando o fogão, não vai ter chama, acredite. Tudo bem? Porque ele não depende do oxigênio, depende só do gás, porque o gás é o limitante. Agora eu tenho a C e a D. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Olha ali, ó. Quadruplica a velocidade. Lembra que a velocidade está no eixo Y, que é a coluna. Quando dobra a concentração está na linha. Não tem capacidade de fazer isso. Jamais vou conseguir. Como é possível uma coisa quadruplicar quando a outra dobra? Como é possível, querido? Tu sabe fazer isso. Primeiro porque, né, a gente acabou de ver isso. E segundo, pessoal, vamos pensar. O que significa uma função de segundo grau? Uma função de segundo grau indica o seguinte, que tudo o que acontece aqui acontece o quê? Ao quadrado. Se você dobrou aqui, querido, aqui você dobra ao quadrado. Quanto é que é 2 ao quadrado mesmo? Quadruplica. Se você triplicou aqui, você nonuplica aqui. Se você sextuplicou aqui, enfim, só vai. Né? Então, você vai aumentar 36 vezes, como é que se fala essas coisas. Então, querido, eu não sei se eu consegui me fazer, mas é isso que significa ao quadrado. Tudo que acontece com o x, o y sofre ao quadrado. É isso que você vai ter. Então, mas por que não pode ser aqui na 4? Bom, na 4 significa que tudo que acontece com o x, o y sofre elevado na 4. Tipo, se você dobrar o x, o y vai dobrar na 4. E quanto é que dá 2 na 4? 16. Então, o y vai aumentar 16 vezes. Isso não pode. Aqui, na natureza, inclusive, vou dar uma dica para você, nunca marca expoentes acima de 2. Na natureza, o máximo que se consegue são reações de segunda ordem. Na natureza, a gente não consegue encontrar reações de terceira ordem. Né? Pelo menos na época que o professor ainda estudava, não se tinha achado equações de terceira ordem. Na natureza, tá? A não ser que alguém invente numa prova, tudo bem. Né? Livre iniciativa. Pessoal, conseguimos fazer entender? Tá? Então ali, ó, só para provar para você matematicamente, se você quiser a prova real, eu vou mostrar. V igual a K vezes A ao quadrado, que é a letra C, resposta certa. Se isso estiver certo, ao dobrar a concentração do A, você vai quadruplicar o V. Dobrei o A, igual a produto da potência dos produtos, é igual ao produto das potências. Lembre que K vezes A ao quadrado é igual a V. V aumentou 4 vezes. Tá? Mas é que eu não entendi. Por que tu não botou 2 aqui ao quadrado? Só botou 2 ao quadrado, deu 4, para mim tá certo. Querido, de novo, você não pode fazer isso. Porque se você puser o 2 aqui no lugar do colchete, você está dizendo que a concentração é 2. E a concentração não necessariamente seja 2. A concentração pode ser o que quer que seja. Você só está dobrando ela. Se ela é 1, ela foi para 2. Se ela é 3, ela foi para 6. Se ela é 10, ela foi para 20.
Tudo bem? Então não cometam esse equívoco, isso é bem importante. Pessoal, me fiz entender? Vamos agora para mais um degrau, só faltam 2. Já vou te libertar. Essa questão já está num nível mais elaborado, mais difícil. Não é uma questão muito fácil não, tá? Vou fazer essa aqui e eu te liberto, prometo. Tem um monte de questões no tema e eu fico à disposição de vocês, obviamente, para lhes auxiliar em quaisquer eventualidades. Deixa eu ver aqui. É a última. Essa aqui, querido, é a mais difícil, tá? Então, bem devagarinho, vamos lá. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão tirar ela de letra. Uma reação é de primeira ordem em relação ao A e de primeira ordem em relação ao B. O professor é meio burro. Se ela é de primeira em relação ao A e primeira em relação ao B, a ordem total da reação é igual a quanto? 2. Vocês são brilhantes, falei. Vocês saem daqui hoje gabaritando isso aí. Genial. Então, uma reação de segunda ordem. Aí, olha o que eles dizem ali. Sendo a equação tal. Tá, então eu vou escrever aqui, ó. Velocidade, que é y, igual a A, vezes x na 1, vezes x na 1. Assim, tudo bem? A e B, fechou. Tá, ele disse que mantendo a temperatura constante e a massa também, e reduzindo pela metade os volumes de A e B, a velocidade da reação. Muita gente nessa questão responde o seguinte, ai, que questão ridícula, por que tu faz tanto drama? Ai, enrola muito, só ser prático. É só multiplicar por meio, dá 1/4. Resposta fica 4 vezes menor. Tá certo isso, pessoal? De jeito nenhum. Leiam de novo comigo. Ele te disse que a temperatura e a massa dos gases ficam constantes, sim ou não? Constantes. Então, eu vou mostrar isso para você, confete. Tá aqui, confete. Tá aqui. Olha só. Vamos devagarinho, vamos colocar aqui a distância, o comprimento. Vamos colocar aqui 10 nanômetros de comprimento, pode ser? Todo mundo está vendo 10 ali embaixo? Tá. Então eu vou colocar aqui a massa do gás. Essa é a massa do gás. Deixa eu colocar mais gás ali. Pronto. Essa é a massa do gás, ok? Beleza? E aqui a temperatura, ela está em 27. Pronto. Ó, eu não abri a tampa ali em cima. Tá fechadinha a tampa. Que tampa? É essa tampinha aqui, ó. Tá vendo? Ali em cima. Não vou abrir porque eu não quero que ninguém saia. E ele disse que a massa é constante, sim ou não? Então tem que estar fechadinha. E a temperatura é constante, pessoal, sim ou não? Tá. Vocês conseguem olhar assim por amostragem, ou seja, de forma geral, mais ou menos como essas bolinhas estão espalhadas? Todo mundo tá vendo? Beleza. Agora vem a minha pergunta. Eles disseram que os volumes foram reduzidos a... Tá, então eu vou pegar o volume. Tá vendo o volume aqui, ó? Ó, pra cá ele aumenta, pra cá ele reduz. Sim ou não? Reduzir pela metade o volume. A minha pergunta é, as bolinhas ficaram mais juntas ou mais separadas? Tem um sinônimo para ficar mais juntas assim? Elas ficam mais juntas ou mais abarrotadas, professor? Verdade, muito bem. Mais juntas, mais abarrotadas ou mais empilhadas, professor? Tudo bem. Bem ruim esse, mas tudo bem. Mais juntas, mais abarrotadas, mais bem. Ou mais o quê? Quando as moléculas, as coisas ficam mais juntinhas, elas se concentram ou elas se diluem? Ah, então você... Só um pouquinho. Você está aumentando o quê, pessoal? Ah, quantas vezes mais juntas as moléculas ficaram quando você reduziu pela metade o volume, pessoal? Quantas vezes? Ó, eu vou te mostrar. Antes você tinha esse espaço aqui, sim ou não? Esse espacinho aqui. Esse aqui. Não, esse aqui. Ah, Jesus, para aí. Esse aqui. Pronto. Você tinha esse, tudo bem? Deu uma olhadinha agora no espaço. Beleza, agora passou para esse aqui. O espaço caiu pela... Se o espaço caiu pela metade, as moléculas tiveram que ficar 2 vezes mais juntas, abarrotadas. Ou 2 vezes mais concentradas. E se elas ficaram 2 vezes mais concentradas, e concentração é o colchete, você está multiplicando a concentração por quanto? Por 2, querido. Foi isso que você fez. Você concentrou 2 vezes.
Concentração é a quantidade por volume. Ou seja, as concentrações aumentam quando você tem muita coisa em pouco volume. As concentrações diminuem quando você tem pouca coisa em muito volume. É assim que funciona. Então a única diferença é que ao invés de usar água e sal, a gente está usando gases. Então o que aconteceu aqui? Em outras palavras, eles estão dizendo que você dobrou as concentrações. Você dobrou a concentração aqui do A, que é de ordem 1, então a velocidade tem que dobrar, e você dobrou a concentração do B, que é de ordem 1, então a velocidade tem que dobrar também. Dobrar, dobrar é quadruplicar. Assim. Vezes 2 na 1, vezes 2 na 1. Então isso aqui é velocidade, velocidade aumenta 4 vezes. Resposta da questão não é letra E, é letra C. Quadruplica. Tudo bem? Ó, caso não tenha ficado claro, concentrar é quando você aproxima as bolinhas e diluir é quando você as afasta. Quando você aumenta a pressão, diminuindo o volume, você deixa as bolinhas mais próximas, juntas ou concentradas. Então, reduzir pela metade os volumes significa dobrar a concentração. Tudo bem, pessoal? Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso sim ou não? Então, é isso aí. É uma página, mais uma página que dá um bom trabalho. Né? Então, para resumir, a minha tentativa de hoje era mostrar para você como a velocidade varia em função da quantidade de reagente. E a resposta é, não faço a mínima ideia. Você sempre precisa consultar dados que serão lhes dados na própria questão, ou informados para não ficar redundante. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender, pessoal, vocês entenderam isso sim ou não? Fez sentido? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado por vocês terem me aguentado nessa sexta-feira de novo.